Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, podemos compartilhar com nossos amados irmãos e irmãs da Igreja no Gama, com nossos amigos que vão nos ouvir aí no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Queremos aproveitar essa oportunidade para poder convidar você a se inscrever no nosso canal, se inscreva no canal da Igreja no Gama, para que você também possa receber aí as próximas mensagens, os próximos vídeos que nós vamos estar produzindo aqui na igreja. Vai ser muito importante a sua inscrição. Você pode aí também acionar o sininho para poder receber as nossas notificações. Assim que tiver um vídeo novo, fresquinho, você vai ser aí acionado pelo YouTube para que você possa nos acompanhar. Bem, hoje nós vamos compartilhar com os irmãos o capítulo 4 deste livro que nós estamos desfrutando numa série de mensagens. São 6 capítulos deste livro aqui e hoje nós vamos ver a 4ª mensagem. Até agora nós temos 3 mensagens. A mensagem anterior em especial, nosso irmão compartilhou conosco: o chamamento de Deus é irrevogável. Esse chamamento ele não muda por causa das circunstâncias, ele não muda por causa do comportamento das pessoas, porque nosso Deus é um Deus de propósito, é um Deus que ele tem algo muito definido no seu coração. Então, nós vemos que ao longo da história, Deus tem chamado pessoas para servi-lo, pessoas para poderem representá-los individualmente com funções específicas. Nós vemos Adão no Antigo Testamento sendo chamado por Deus, sendo criado por Deus com um propósito muito específico. Nós vemos ali que Deus dá uma ordem para Adão, após a sua formação de Adão e Eva, que ele deve se multiplicar e encher a terra, para que ele pudesse exercer domínio, ou seja, para que ele pudesse manifestar a autoridade de Deus na terra. E vemos ainda também Deus chamando Noé. Noé também, quando foi chamado por Deus, foi chamado para uma obra específica de poder assim construir a arca ali juntamente com a sua família, para poderem escapar da condenação que havia sobre aquele povo daquele início. E Noé, após o término do dilúvio, Noé, ele também recebe a mesma ordem que Adão recebeu. Ele e seus filhos agora também, eles devem também se multiplicar e encher a terra. E logo em seguida, no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos também Deus chamando um outro homem, que é o homem com qual nós vamos tratar um pouco mais aqui, vamos falar um pouco mais dele, porque ele é importante, porque ele é a raiz daquilo que nós queremos compartilhar conosco essa noite, que o tema desse capítulo é o chamamento para o povo de Deus. Então, nós vemos Deus chamando indivíduos, fazendo que esses indivíduos se multipliquem, para que eles encham a terra, tanto Adão quanto Noé, também como Abraão. A partir dele, uma grande descendência, uma grande nação deveria surgir na humanidade, com o fim de poder expressar a Deus entre todas as demais nações. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria, onde havia uma grande gama de deuses, e Deus ele chama Abraão desse contexto idólatra para que ele fosse para um outro destino que ele não sabia qual era, mas ele ouviu a voz de Deus. Louvado seja o Senhor, ele ouviu esse chamamento. Nosso Deus ele chama persistentemente a mim e a você também. Deus também quer fazer um chamamento para mim e para você. Eu creio que ele já tem feito isso. Eu creio que Deus já tem falado ao seu coração para que você faça algo que Deus já pôs no seu coração, algo específico que Deus tem botado no seu coração. Mas, meus queridos, nós queremos ver nesse momento que Deus ele não se preocupa somente com indivíduos. Ele não quer somente chamar indivíduos com uma obra específica. Por mais capaz, por mais habilidoso, por mais bela que seja a obra que essa pessoa possa realizar, Deus ele não está contente em somente ter um indivíduo ou alguns indivíduos fazendo a sua obra. Muito pelo contrário. Deus ele está interessado em formar um povo, formar uma nação, formar de fato uma grande comunidade de pessoas que possam representá-lo, que possam manifestar a sua autoridade aqui nessa terra. E hoje nós vamos abordar que esse povo que veio a partir de Abraão, que foi a nação de Israel, no Antigo Testamento, eles tiveram também uma incumbência muito importante. Após esse povo ter saído do Egito, quando eles foram levados cativos para lá, ido para lá por causa de José, mas ficaram ali de certa forma sob um cativeiro. E quando Deus já os incomoda para que eles saiam através daquelas pragas,
que foi lançadas no Egito, Deus tinha um propósito bastante definido com aquele povo. Deus queria que aquele povo saísse do Egito e se encaminhasse para o deserto para poder alcançar uma terra que Deus havia prometido, que era a terra de Canaã. E chegando nessa terra, este povo ele tinha que fazer ali o lugar onde Deus pudesse unir o povo em volta de si. Esse sempre foi o desejo do nosso Deus, que é poder habitar no meio do seu povo. Louvado seja o Senhor. Então, com a saída do povo de Israel do Egito, eles passam um período no deserto, e nesse período no deserto eles constroem um tabernáculo. Isso é muito interessante porque nós vamos compartilhar hoje. O tabernáculo é construído por Moisés, recebido aquele modelo que Moisés recebeu da parte de Deus, todas as suas medidas, todos os seus utensílios, cada formato, tudo tinha que ser feito de acordo com aquele modelo mostrado por Deus a Moisés. Então, o povo, não somente um indivíduo, mas o povo estava enganjado, comprometido a poder construir e edificar aquele tabernáculo, porque o tabernáculo representava o local onde Deus manteria a unidade do seu povo e onde ele poderia receber a adoração do seu povo ali no tabernáculo. Louvado seja o Senhor. E no tabernáculo, todas as demais tribos tinham suas respectivas funções. O Senhor não estava interessado que somente algumas pessoas fizessem algumas coisas, mas que todo o povo se comprometesse em fazer a vontade de Deus. No caso, no tabernáculo. Só que Deus não estava satisfeito com um tabernáculo móvel. Esse povo ele tinha que sair do deserto e se encaminhar para a boa terra de Canaã, e lá na boa terra Deus iria estabelecer um lugar, ia estabelecer um local onde ele estabeleceria o seu nome, onde ele estabeleceria a sua adoração, para que o povo, de uma forma geral, estivesse ali para poder adorá-lo. Então, o templo que foi construído em Jerusalém, onde era o centro da adoração a Deus, cidade de Jerusalém, o templo especificamente, onde o povo tinha que ir lá para adorar, onde o povo tinha que ir lá para poder oferecer as suas ofertas, oferecer os seus sacrifícios, para poderem estar de bem com Deus, estar reconciliado com Deus. Ou seja, todas aquelas 12 tribos, eles eram um só povo, eram 12 tribos, mas no que diz respeito à adoração a Deus, à vontade de Deus, especificamente a adoração a Ele, esse povo era um só. Esse povo ele estava ali para poder representar diante de todas as outras nações aquilo que Deus era. Tinha que representar a santidade de Deus, tinha que representar a justiça de Deus, tinha que representar ali o amor de Deus. Por isso que Deus deu àquele povo as suas leis. E Deus, ele, ao chamar os indivíduos, a sua preocupação é formar essa nação. Deus não espera que somente um determinado grupo de pessoas se envolva, se comprometa com a sua obra. Deus está interessado em edificar um povo que possa representá-lo nessa terra. Eu queria ler com você aqui em Êxodo capítulo 19, no versículo 5 e 6, onde Deus dá a entender que Ele não estava interessado somente que a casa de Levi, somente a casa de Arão fosse sacerdote diante dele, mas Ele aqui faz, se o povo fosse obediente, se o povo inclinasse os seus ouvidos a poderem obedecer. Olha só o que ele diz, Êxodo capítulo 19, versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Não uma tribo santa, não um povo somente restrito, santo, mas uma nação. Ou seja, todo o povo que estivesse sob a aliança de Deus, todo este povo deveria exercer o sacerdócio. Devia ser aqueles que ofereciam sacrifício a Deus sem intermediários. Louvado seja o Senhor. Na edificação de Deus, nós temos que entender que Deus está preocupado em formar um povo que o sirva. Deus não quer restringir o seu serviço como era no serviço levítico, um serviço restrito, um serviço que estava somente a algumas pessoas capazes e habilidosas. Não.
Deus quer contar com todos aqueles que abraçam a aliança. Essa aliança hoje ela está girando em torno de Jesus Cristo, nosso querido Senhor. Então todas as pessoas que creem em Jesus, todas as pessoas que o confessam como o Senhor das suas vidas, todos aqueles que o reconhecem o seu senhorio sobre as suas vidas, essas pessoas, quando se arrependem dos seus pecados, são batizadas em nome de Jesus, essas pessoas agora vão fazer parte do povo de Deus. Imediatamente essas pessoas, como eu e você, já vão fazer parte, já vão ter uma responsabilidade na edificação da casa de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, que Deus possa abrir os nossos ouvidos. Nós não podemos nos acomodar. Deus não quer pessoas acomodadas. Ele quer ver eu e você restaurando, resgatando a nossa função na sua casa. Deus quer ver você, minha irmã, você, meu irmão, servindo a Ele de todo o seu coração, ouvindo diligentemente a sua voz. Vamos dar ouvidos à voz de Deus nesses dias atuais, nessa epidemia ou pandemia que estamos vivendo. Quantas vozes nós estamos ouvindo, estamos nos perdendo diante de tantos ruídos. Eu acho que é momento de nós nos voltarmos, nós como povo de Deus, voltarmos a podermos ouvir diligentemente a voz do Senhor. Não se deixe ser levado por tantas vozes. Abra os seus ouvidos para poder ouvir a voz do Senhor. Deus está chamando a mim e a você para juntos podermos edificar a sua casa. No Antigo Testamento nós vimos que Deus começou com um tabernáculo no deserto, levou o povo para Israel, para Jerusalém, para construir ali o seu templo, para que ali no templo o povo pudesse adorá-lo, pudesse servi-lo com integridade de coração. Meus irmãos, só que esse povo, eles passaram por muitos momentos ruins, momentos desanimadores. Nós vemos esse povo sendo levado cativo por outras nações, sendo disciplinados por Deus. Deus disciplina o seu povo quando este não obedece. Aqueles que desobedecem ao Senhor, eles são disciplinados por Deus. Deus, ele tem uma preocupação com o seu nome. Deus, ele está interessado em honrar o seu nome nessa terra. E Ele espera que aqueles que estão sendo chamados também façam o mesmo. Eu e você, meu amigo, minha amiga, nós somos chamados por Deus para poder representá-lo aqui nessa terra. Representá-lo na nossa família, representá-lo na nossa vizinhança, representá-lo no local onde nós trabalhamos, seja na faculdade, seja na escola. Se você creu, se você faz parte dessa aliança do Novo Testamento, está debaixo dessa graça maravilhosa, eu e você somos representantes de Deus. Nós não podemos atribuir ou transferir a nossa responsabilidade para algumas pessoas que nós consideramos mais capazes ou mais habilidosas. A responsabilidade de podermos edificar a casa de Deus é a minha e é a você também, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu queria ler com você, ainda aqui no livro de Esdras, no capítulo 1, o povo, nesse momento, ele estava cativo em Babilônia. Eles haviam perdido o seu local de adoração, que era em Jerusalém, Judá, e esse povo foi levado por Babilônia, por Nabucodonosor. E isso foi como uma disciplina de Deus, por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria. Deus os leva cativo, os envia para a Babilônia, e lá eles passam 70 anos. E ali nós temos Jeremias, nós temos Daniel, que profetizavam nesta época desse cativeiro. E chegou o momento da completação dos 70 anos, em que Deus desperta um rei gentil, um rei Ciro, o rei Ciro, o rei da Pérsia, para que ele levantasse uma voz, ele levantasse como um megafone diante do povo de Israel, que lá estava já há 70 anos. Deus agora, usando Ciro, está dizendo para este povo: está na hora de vocês voltarem e restaurarem o lugar de adoração que eu escolhi nessa terra, que era onde? Jerusalém. Vocês devem voltar para Jerusalém, está na hora de vocês resgatarem novamente o meu lugar que eu escolhi para poder ali habitar o meu nome. Isso no Antigo Testamento. Ó Senhor Jesus, quero ler com você aqui do capítulo 1 até do versículo 1 ao versículo 3. Diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão. Esse pregão é aquilo que eu acabei de falar, é o megafone, é uma voz alta, para que poder despertar o povo. Passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia,
o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra preste bem atenção nisso, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Aleluia. E ele diz mais aqui, meus queridos: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Aleluia. Com quem ele está falando isso? Com aqueles que estavam lá em Babilônia. Aleluia. De todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Veja que esse despertamento através de Ciro foi para que o povo voltasse novamente para poder reedificar. E graças a Deus o povo voltou. Alguns do povo que tinha levado cativo voltaram para Jerusalém para poder edificá-la. Graças a Deus, Deus ele fará de tudo, todos os esforços para que a sua vontade seja feita. Ele não vai desistir daquilo que ele planejou. Deus quer ter um povo que possa representá-lo, um povo que possa manifestar a sua autoridade nessa terra, um povo que possa expressar, refletir o seu caráter nessa terra. Então Deus escolheu no Antigo Testamento Jerusalém para poder colocar o seu nome no Antigo Testamento e manter a unidade do povo de Deus. Deus quer que o seu povo seja um, que essa unidade seja refletida de maneira prática. Assim como Deus triuno é um, o Pai, o Filho e o Espírito é um só, e há uma harmonia maravilhosa na Trindade, e esta unidade deve ser refletida também naqueles que Deus os chama. Então em Jerusalém o povo desce para poder reedificar, através desse pregão que Ciro passou, para que o povo voltasse novamente, e Deus seria com esse povo para poder edificar novamente a casa dele. Aleluia, Senhor Jesus. E graças a Deus o povo obedeceu. Alguns poucos desceram para Jerusalém para poder edificar a casa de Deus. Meus queridos irmãos, mas infelizmente, o passar do tempo, o povo se esqueceu do que foram fazer ali. O povo, quando eles chegaram, eles lançaram, restauraram o altar, lançaram ali o altar. O altar ele é fundamental na reconstrução do templo. Eles lançam primeiramente o altar, porque a primeira coisa que eu e você precisamos é renovar nossa aliança com Deus. Nós precisamos voltar novamente à adoração pessoal com Deus. Precisamos voltar novamente ao nosso devocional com Deus. Nós temos que de fato estar envolvido pessoalmente com Deus. Nós não podemos, eu e você, não podemos terceirizar a nossa comunhão com Deus. Nós hoje, infelizmente, vivemos nesse tempo. Um tempo em que nós estamos terceirizando a nossa fé, estamos terceirizando a nossa oração, estamos terceirizando a nossa leitura pessoal das Escrituras, estamos terceirizando o nosso louvor, a nossa adoração pessoal com Deus. O altar aqui, meus irmãos, quando eles o lançam, é para restaurar essa intimidade novamente pessoal do povo. Nós precisamos restaurar o nosso altar. Nós precisamos restaurar o nosso altar. E depois de lançado o altar, depois de restaurado o altar, agora o povo vai lançar os fundamentos para a construção do templo. Aleluia! O templo, o lugar de adoração, onde o povo vai oferecer os seus sacrifícios, onde o povo, onde quer que eles estivessem, eles deveriam descer para poder oferecer ali as suas ofertas, a seu sacrifício. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. O povo ele se esqueceu por algum momento, como acontece conosco muitas vezes. Nós muitas vezes nos esquecemos de que nós temos uma responsabilidade de edificar a casa de Deus, de poder lançar não somente o altar, a nossa comunhão pessoal, mas nós como um povo temos uma responsabilidade que é poder edificar um nome para o Senhor. Edificar, aqui eu não me refiro simplesmente na quantidade de pessoas ou na quantidade de conhecimento que nós recebemos, mas tudo nessa edificação, ela passa principalmente por aquilo que Deus é. Deus é santo. Isso tem que refletir no seu povo. A santidade de Deus precisa refletir no seu povo. Deus é justo. Essa justiça tem que se refletir também no seu povo, não somente no indivíduo. Volto a frisar, Deus não tem interesse somente em uma pessoa, por mais habilidosa, por mais capaz que seja. Ao longo de toda a história que nós vimos, Deus vem chamando pessoas. Na era da igreja também Deus tem chamado muitas e muitas pessoas, homens capazes, homens brilhantes, homens cheios de capacidades, mas Deus ele está interessado em que a igreja, como um povo, seja edificada.
nós não podemos atribuir ou terceirizar as nossas responsabilidades nesses últimos tempos. Nós vemos nos tempos finais, os últimos dias que antecedem a vinda do Senhor. Deus também quer restaurar a sua igreja. Deus também quer renovar o seu encargo para mim e para você. E o livro vai nos apresentar isso. E Deus, para poder despertar aquele povo no Antigo Testamento, especificamente no período de Esdras, da reconstrução, ele levanta 2 profetas. Levanta Ageu e levanta Zacarias. Ageu, um homem que usou uma capacidade de Deus de poder exortar o povo, mostrar para o povo qual deveria ser as suas prioridades. O povo estava muito acomodado, eles reconstruíram o altar, lançaram os alicerces do templo, mas eles esqueceram de edificar o templo, eles esqueceram de levantar o templo em Jerusalém. Então Ageu, quero que você abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Ageu, antes do de Zacarias. Quero ler para você esse texto, mostrando que o povo, por se esquecer da sua responsabilidade, Deus novamente vem discipliná-los. Ele usa Ageu para poder despertar o povo. Olha o que ele fala a partir do versículo 2. Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, olha o que o povo está dizendo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veja que quem está falando é o povo, não é um indivíduo, é o povo que está dizendo o tempo de edificar a casa do Senhor, e não é chegado ainda. Nós ainda temos que concretizar alguns sonhos pessoais, nós temos que concretizar algumas realizações pessoais. Então Deus, através de Ageu, está exortando esse povo. Vocês estão dizendo isso. Veio, pois, no versículo 3, a palavra do Senhor, aleluia, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, o templo, permanece em ruínas? É esse o tempo que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Nós estamos muito envolvidos com as nossas próprias coisas, estamos muito envolvidos com os nossos próprios interesses, assim como esse povo aqui. Eles estavam se perdendo em meio a tantas coisas, em meio a tantas realizações pessoais, não que nós não devemos tê-las, mas a prioridade ela tem que ser direcionada para o serviço a Deus, tem que ser direcionada para a edificação da casa de Deus. Quando nós não o fazemos, olha só o que acontece. Olha o que acontece. No versículo 5 diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Veja como Deus resgatou a mim e a você. Veja o que Deus fez a meu e a seu favor. Considere o vosso passado. O versículo 6, você tem semeado muito, mas recolhido pouco. Você tem comido, mas não chega para fartar-vos. Você bebe, mas não dá para saciar-vos. Veste-se, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr no saquitel furado. Ou seja, quando nós nos envolvemos nas nossas próprias coisas, nossos próprios interesses, parece que todo o nosso esforço parece que está sendo em vão. Nós lutamos em busca das nossas coisas, dos nossos interesses, mas nós nunca estamos satisfeitos. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa prioridade, ela tem que ser a casa de Deus. Você não pode terceirizar o seu serviço. A igreja não é um lugar que você venha dar o seu dízimo como se fosse uma mensalidade de um clube. Não. Eu e você temos que estar envolvidos, comprometidos, engajados nessa edificação. Temos que ter nossa comunhão pessoal com Ele, nossa comunhão uns com os outros. Essa edificação ela é coletiva, ela não é de um indivíduo, ela é coletiva. Eu e você temos responsabilidades coletivas para podermos edificar a casa de Deus. Temos que cuidar uns dos outros, temos que aprender a amar uns aos outros, por mais difícil que sejamos, por mais de problemas que tenhamos, nós temos que aprender a ter o mesmo coração de Deus, que é poder cuidar do seu povo. Deus está fazendo isso conosco hoje, não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Deus também tem levantado homens capazes, habilidosos, mas tem um objetivo. Quero ler aqui em Efésios capítulo 4. Deus quer edificar o seu povo. Deus quer edificar uma igreja forte, saudável, um povo que realmente possa representá-lo. Aqui em Efésios capítulo 4 diz o seguinte, no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, homens dons, homens capazes, homens com uma função específica, mas não é para redundar no ministério pessoal. Esse trabalho que cada um deles desempenham, o fim de tudo é o que? Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço ou do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Meu amigo, minha amiga,
Essa é a grande preocupação que o Senhor nosso Deus tem hoje. Assim como no Antigo Testamento Ele queria ter um povo que pudesse adorá-lo, que pudesse servi-lo, que pudesse honrá-lo nessa terra. Hoje o propósito de Deus não mudou. Ele quer a sua igreja edificada, a sua igreja restaurada, a sua igreja renovada, uma igreja comprometida com seus interesses, uma igreja envolvida com seus encargos. Meu irmão, vamos renovar o nosso dom, vamos voltar novamente a servir o nosso querido Senhor, vamos voltar novamente a colocar o nosso coração na sua igreja, vamos colocar novamente o nosso coração na sua palavra. Meus irmãos, Deus tem levantado homens nesses últimos dias para poder também nos ajudar, para poder também nos guiar, poder nos conduzir, para poder nos levar adiante para o nosso destino. Deus tem um destino para nós, meu irmão, minha irmã. Não podemos ficar voltados somente para nós mesmos, voltar para os nossos próprios interesses. Você viu aqui com a experiência de Ageu, falando para aquele povo: vocês têm plantado, mas não têm colhido nada, vocês plantam muito, mas colhem pouco, vocês comem, mas não chegam a se saciar, vocês bebem, mas não chegam a se sedentar, vocês estão se vestindo, mas não se aquecem. Porque parece que todo o esforço que nós fazemos em nossos próprios interesses parece que acaba em nada, é um cansaço, é um desgaste, e aí muitas vezes nós desistimos, nós muitas vezes paramos de poder edificar a casa de Deus. Deus hoje vem fazer novamente para mim e para você, meu irmão, minha irmã, um chamado, não simplesmente individualmente, mas um chamado corporativo, um chamado para o povo de Deus, e esse chamado inclui a edificação da casa dele. Meu irmão, eu e você temos uma responsabilidade nessa edificação. Deus tem chamado a mim, chamado a você para fazer parte da sua igreja maravilhosa, da sua igreja santa, esse lugar que Deus escolheu para poder colocar o seu nome e poder habitar entre nós. Nós, quando nos ajuntamos, nós temos que ter uma responsabilidade. Nós, como povo, nós estamos aqui para poder adorar o Senhor, e nós o fazemos de 3 maneiras. Quando estamos juntos, coletivamente, nós temos a leitura da Bíblia, nós ouvimos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós pregamos a Bíblia, nós vemos a Bíblia. Nós vimos aqui a palavra do Senhor, ela se cumpre. A palavra do Senhor é o carro-chefe quando o povo se reúne. Ela tem que ser aquilo que deve estar dirigindo, conduzindo o povo. E graças a Deus na igreja, o Senhor tem nos dado a sua palavra, o Senhor tem nos conduzido através da sua palavra. Outra coisa que nós temos que fazer, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nos reunimos, é orar. Isso nós precisamos fazer constantemente, persistentemente. Nós precisamos ser um povo que ora. O Senhor, quando fala do templo que havia sido destruído, os povos estavam lá agora vendendo coisas, estavam lá agora fazendo de casa de comércio. O Senhor fala: minha casa será chamada casa de oração. Nós temos que ser identificados como casa de oração. Então há um chamado para mim e para você que devemos nos voltar, que é a oração. Nós temos que orar. Orar a palavra, orar pelos encargos, orar pelas necessidades pessoais, orar pelos nossos amigos e vizinhos. Há muito pelo que se orar. Ó Senhor Jesus, nós precisamos, meus irmãos, ouvir esse chamado hoje, nesses últimos dias. E por fim eu queria terminar esse momento aqui com vocês, lendo o texto aqui final do livro que nós estamos lendo, que o nosso irmão Miguel faz um convite para nós. Ele diz o seguinte: amado leitor, se um dia você foi chamado pelo Senhor para participar de sua obra e parou por alguma razão, chegou o momento em que Ele enviou seus profetas para que você retome a sua caminhada. Aleluia! Levante novamente seus olhos, veja o Senhor e ouça o seu chamado para prosseguir. Ouça o seu chamado para prosseguir. Esse eu também queria fazer também o nosso convite a você. Se você, por algum motivo, por alguma decepção, por alguma coisa que você tem discordado na sua trajetória, que tem feito você parar de cooperar com o Senhor na sua obra, reconsidere novamente a sua decisão. Eu creio que nesses dias em que nós estamos vivendo, há um chamado para mim e para você, que devemos voltar novamente a ouvir a voz do Senhor para edificar a sua casa, porque eu e você temos uma responsabilidade, que é edificar a casa de Deus. Para podermos terminar esse nosso momento aqui, eu queria orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu chamamento. Obrigado porque o Senhor não se preocupa somente com indivíduos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor chama indivíduos, mas tem uma preocupação maior, que é poder edificar um povo que possa representar o Senhor nessa terra, um povo que possa refletir a sua glória, um povo que possa refletir a sua honra, um povo que possa refletir o seu louvor, a sua adoração.
que o Senhor possa encontrar a mim e aos nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Esse povo, Senhor, preocupado, comprometido, engajado na edificação da Tua casa. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs, abençoe os nossos amigos, as nossas amigas que estão nos assistindo, as famílias que estão nos assistindo, abençoe cada um deles. Senhor, nós Te louvamos que mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estar junto com nossos irmãos, e aí nós Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. O Senhor seja com você e com a sua família, e que nós possamos ouvir o seu chamado. Jesus ao Senhor. Aleluia.